Olá, meninos do sétimo ano. A semana que anteveio os testes, né, as provas que vocês fizeram, a tia Camila passou para vocês o início do capítulo 3, que fala sobre crônicas. Então, hoje nós iremos fazer a correção dessas atividades e nosso primeiro vídeo será sobre os conhecimentos prévios. Eu vou deixar 3 links para vocês para abranger mais esse conteúdo e vamos comentar um pouquinho sobre esse conteúdo, tá bom? Primeiro, quem foi o nosso primeiro cronista? O primeiro cronista que existiu se chamava Fernão Lopes e ele era português. A obrigação dele era colocar no papel toda a história, todos os fatos gloriosos que acontecia envolvendo o rei. Então, a crônica, a primeira função dela foi essa, antigamente, tá bom? E esse nome vem de Cronos. Quem é Cronos? Será que vocês sabem me dizer? Cronos é o deus do tempo, ou seja, crônica é algo do momento, é uma narração que envolve o momento, tá bom? Ela tem umas características bem interessantes que vão estar lá naquele link, tá bom? Para depois vocês darem uma estudada, uma fixada nesse conteúdo, tá bom? Mas agora vamos para os conhecimentos prévios. Lá na página 47 do nosso livro de língua portuguesa. Muitas vezes, acontecimentos do nosso dia a dia nos surpreendem. Que fatos costumam chamar sua atenção? Acho que ultimamente o fato que costuma chamar nossa atenção é muito sobre essa questão da corrupção, não é? A questão da pandemia do coronavírus e também a questão da condição financeira do nosso mundo. Não é só do nosso país, não. É do nosso mundo. Isso para mim. Mas para você, que fato do cotidiano chama muito a sua atenção? Tá bom? Coloque aí a sua resposta. Esses fatos normalmente despertam em você reflexões? Em mim, sim. Eu reflito a importância de não haver a corrupção, o que poderia ser feito a mais pelo meu país se não houvesse a corrupção, a importância da ciência num período tão delicado como esse de pandemia, não é? E também a importância dos cuidados, a importância de conhecer o conteúdo da matéria de ciências para poder abranger mais sobre essa questão da pandemia que o nosso mundo está sofrendo, não é? E aí, essas são as minhas reflexões. Coloca a sua reflexão aí no papel. Questão 3. Muitos escritores costumam escrever sobre os pensamentos que esses fatos lhe despertam. Você já pensou sobre isso? Eu já. Inclusive, eu já fiz crônica que tem a ver com o período em que eu estava vivendo em si. E as crônicas em si, elas carregam muito isso, tá? Aquele período em que se vive. Então, pessoal, basicamente seria isso. Vamos dar uma leitura, fazer uma leiturinha do Caracterizando o Gênero? Olha só. A princípio, a crônica se limitava apenas a relatos verdadeiros e nobres, sendo uma compilação de fatos históricos apresentados segundo uma sequência temporal. Ou seja, aquilo lá que eu falei sobre o Fernão Lopes, que ele era o cronista-mor de Portugal. Então, é isso daqui. A princípio, era só essa função, não é? E era temporal, linear. Ele contava de maneira linear a história, tá bom? Continuemos a leitura. Somente a partir do século XIX, escritores famosos começaram a utilizar a crônica para refletir criticamente sobre o cotidiano, os costumes, a vida social, a política.
E alguns desses cronistas são Machado de Assis, Rubem Braga, Moacir Sinclair, não é? Tô sentindo muita saudade desse contato em sala de aula para ler para vocês as crônicas, que eu acho que vocês lembram, né? Que o ano passado eu chegava com um livrinho pequenininho, branco, do Sinclair, e lia para vocês algumas crônicas, não é? E vocês até sorriam porque eram algumas crônicas bem engraçadas. E alguns alunos até pegaram o nome do livro para poder adquirir o livro, porque eu não lia todas as crônicas, eu lia uma em cada turma. Quando nós voltarmos, continuaremos com essa atividade, tá bom? Então, continuemos a leitura. Com a linguagem simples, clara, direta e com marcas de oralidade, esse gênero pode ser predominantemente narrativo, ou seja, ele conta uma história. Olha as características desse gênero, pessoal. Marca aí. Ele é simples, claro, direto e com marcas de oralidade. Marca isso daí. Possui uma trama leve, com conflitos e personagens muito simples, o que diferencia ele do conto. Ou seja, ele se diferencia do conto porque ele é leve, tá? Uma trama mais simples, menos personagens, tá bom? O conto é muito mais abrangente. E aí vamos continuar. Ou ele pode ser argumentativo, defesa de ponto de vista, ou ele pode ser expositivo, apresentação de informações. Seus temas são bastante diversificados, mas em sua maioria pertencem ao cotidiano imediato. O que é o cotidiano imediato? É uma história que tem a ver com aquele momento em que o autor está convivendo, tá bom? Então, a crônica é um texto muito simples, muito tranquilo. Vocês vão gostar muito de trabalhar com essas crônicas. Então, próximo vídeo, nós iremos falar sobre o para discutir, tá bom? E eu quero que vocês façam o seguinte. Coloquem aí para mim, abaixo da atividade do conhecimentos prévios, 5 nomes de cronistas, tá bom? 5 nomes de cronistas. E nesses 5 nomes, eu quero a foto do lado. Tia Caíla, eu preciso fazer uma biografia? Não, só ler sobre eles, tá bom? Preciso colocar alguma coisa? Só coloca lá o nome do cronista, uma fotinha do lado e leia um pouco sobre eles. Conhecimentos prévios é a nossa primeira atividade do caderno, tá bom? Do nosso trabalho interdisciplinar. E aí, as 5 fotinhos já vai como segunda atividade, combinado? Então, até o nosso próximo vídeo com a correção do para discutir, turminha. Até daqui a pouquinho.